Boa noite, pessoal. Bom, hoje nós temos um tema interessante para falar, porque sem a tecnologia não estaríamos aqui conversando. Então, já parou para pensar o quanto a tecnologia mudou sua vida? Pois é, na educação já vem mudando há muitos anos, mas agora a gente tem aí uma mudança cada vez mais forte e difícil da gente conseguir parar. A tecnologia não dá mais para voltar atrás, a gente já não tem mais como mudar essa realidade. E graças a Deus, graças a Deus, aos homens, à ciência, à tecnologia, para mim não tem coisa melhor. Eu sempre fui uma pessoa muito antenada, por mais que assim, posso até não dominar tudo na parte de novidades, tem muitas coisas que eu tô aprendendo, algumas coisas de aplicativos que estão me ensinando, então tá sendo muito bacana. Por quê? Porque nem tudo a gente consegue acompanhar, né? E na educação, a gente tem aí uma mudança de muitos anos já, que vem tentando mudar, e já há muitos anos que eu, por exemplo, dei aula em 2010, naquela época era a época ainda que tinha Nextel. Eu lembro de um aluno que ficava o tempo todo no bibi, bibi. Ai, aquele barulho me irritava muito. Então, às vezes, a gente tem aí, né, certas dificuldades, né, com a tecnologia, onde as pessoas não conseguem, pelo menos, saber como, saber a hora de usar, saber a hora de trabalhar. E os alunos que querem sempre mostrar para os amigos que estão, né, ali, antenados, tudo atualizados, eles querem ostentar. E tem ostentação. E isso é uma coisa que é do ser humano, muitos gostam mesmo, querem mostrar que tem, que sabe, que pode, mas acaba às vezes não tendo bom senso, né? E aí vem a educação, né? De pai e mãe, família, do berço. Então eu falo para vocês, sempre detestei incomodar as pessoas. Eu sempre fui assim. E eu não sei se é pela educação da minha família, porque minha mãe se preocupa muito, muito com as pessoas ao redor, as pessoas que estão ouvindo. Então talvez eu tenha aprendido um pouco com ela, apesar de não ser uma pessoa que estou muito preocupada com o que pensam. Porque eu sempre fui assim, sou assim e ponto. Então tem coisas que é fácil de ensinar uma criança, tem outras que é da personalidade. E aí, caráter, personalidade, não tem como você mudar, a não ser que você faça um trabalho muito intenso para que isso mude. E como hoje estão as nossas escolas? Vamos falar um pouquinho das escolas particulares. Eu estive em duas escolas particulares, acho que foi uma em 2011 e outra o ano passado, em 2018, no começo. Eu cheguei a ficar há pouco tempo, eram escolas particulares, mas com sistemas educacionais já que vinham, uma do Objetivo e outra do Etapa. Eu achei assim maravilhoso, porque eu fiz cursinho no Etapa. Logo que eu terminei o ensino médio, eu quis entrar na faculdade, mas eu queria uma faculdade boa, uma faculdade que tivesse, né, um status. Naquela época a gente sempre buscava, né, a melhor faculdade de nome para poder depois ter uma chance melhor no emprego e tal. E eu queria, porque queria fazer o Mackenzie. Então eu fui fazer cursinho, fiz Etapa, 1 ano, e aí consegui entrar no Mackenzie. Não foi fácil depois para sair, mas é a vida. Pra gente que estuda em escola pública, né, desde do ensino fundamental, ensino médio, é complicado você ir direto para uma faculdade que tenha um rigor muito grande nos seus vestibulares. E o Mackenzie na época tinha, né, é um vestibular muito difícil. Bom, aí o Etapa se especializou, eles se aprimoraram, o Etapa, Objetivo, o Anglo, que eram as 3 maiores escolas de cursinhos pré-vestibulares.
Então, elas acabaram, né? Na verdade, o Etapa mesmo já era escola particular, tudo, o objetivo também. Isso, vou falar para vocês, já em 96, quando eu entrei no Mackenzie, já tinha essa parte dos cursinhos, e as escolas já estavam muito mais à frente da escola pública. Eram escolas muito fortes, né? Então todo mundo queria fazer cursinho nessas escolas já que preparavam para o vestibular, para a USP, Então elas foram se modernizando e a escola pública não. E isso que é uma tristeza, né? Que a gente vê as nossas escolas públicas sempre trabalhando daquela mesma forma. Ah, tá bom, melhorou, Sheila, tem muitas coisas já que são feitas a partir de pesquisas, mas não dentro da escola. A escola pública ainda, eu falo de ensino básico, tá, gente? Que vai do ensino fundamental ou até da pré-escola até o ensino médio, tá? Então, as escolas não têm um preparo tecnológico, não tem verba, e são coisas que precisam ser trabalhadas vamos dizer, pela União, pelos estados e mesmo pelos municípios, mas nos municípios é ainda mais difícil, porque geralmente as prefeituras estão todas quebradas. Então eles acabam trabalhando com o básico também. Então vamos dizer que a gente tem uma educação no nosso país sucateada, né? Eu falo para vocês que a nossa educação poderia ser muito melhor se a gente tivesse menos corrupção, né? Menos dinheiro para políticos, investimento em lugar onde não vai ter um resultado e só fazem porque tem uma visão política. Infelizmente tem isso, né? E a educação deveria ser prioridade. Mas, como eu sempre ouvi desde criança, nenhum governante quer os seus alunos inteligentes, sábios, para que ele possa criticar o sistema político. E é por isso que eu tô aqui hoje fazendo meu vídeo. Então, continuando a nossa linha, vamos dizer, subversiva. Não, eu não me acho tão subversiva não, mas eu acredito que a gente precisa às vezes ser um pouco, porque senão a gente não consegue atingir o público realmente que a gente quer atingir. Então vamos lá, a gente tem aí hoje, muita coisa melhorou na parte das escolas, das faculdades, do ensino superior. Então a gente tem um avanço para o ensino, né, à distância, e para isso a tecnologia melhorou muito, muito mesmo, ajudou e muito. Então a gente tem aí um estudo que eu estava vendo, eu fiz uma pesquisa, e até julho de 2018 nós tínhamos, né, 1,5 milhão de pessoas, tá, que faz EAD, curso à distância. Então, é um dado da Veja, outro dado da Folha que a gente tem de setembro do ano passado é que os cursos EAD sobem para 51% no ensino superior de alguns anos para cá. E nós temos aí um número de cursos em 2018 pelo censo, né, aí das escolas, né, EAD, 3.177 cursos EAD. Então nós temos bastante curso já, e tem muita gente estudando pelos cursos EAD. Então aí vai das pessoas buscar informação, se são escolas que realmente vão dar depois... Hoje é educação e tecnologia, meu amigo Pro Maurício. Então, e aí a gente vai ter aí a situação da gente, né, de grande quantidade de curso, mas que muitas às vezes não tem uma qualidade tão boa. E aí isso tudo precisa ser pesquisado, precisa ver no MEC, as notas, tudo, para que a pessoa também não faça um curso e depois não tenha como aproveitar profissionalmente. Mas quem quer conhecimento, tudo serve, contanto que, claro, seja o conhecimento correto. Bom, o que a gente vê, então, aí de diferente? Então, no ensino superior, nós temos um avanço, mas nas escolas de ensino básico nós não temos. Por quê? Então, se vê por aí que nunca é dado prioridade
a educação básica, que é o básico que a gente tem que ter, não é básico de ser precário, é básico que é o prioritário no nosso país. Então não era pra gente ter essa educação tão sucateada. Então a gente tem aí, né, uma situação que dá pra gente melhorar, mas a gente precisa ter também visão. Por exemplo, hoje a gente tem uma visão louca do povo do MEC, que tá aí com o ministro da Educação, que acredita em coisas que não faz sentido. Então, assim, para mim, são coisas que não tem sentido pra gente aplicar. Se eles se for, um bom gestor é uma coisa, mas entender de educação e de que pode ajudar na educação pública, eu quero ver aplicar. Aplica, então, se souber o que está sendo feito na escola particular, leva para ensino público para ver se dá certo. Se a gente tem aí, claro, muitos milhões investidos nas escolas privadas, nas escolas particulares, né? Cadê o investimento da educação, né, pública para a área tecnológica para a gente melhorar a parte educacional via melhoria com a tecnologia, né? Maurício, a gente tem aí, né? É um tema, assim, muito gostoso, né? Instiga a gente, mas, assim, tem muita coisa para fazer. Todo aluno adora a gente ter um celular na mão durante a aula. Mas se a gente não tiver como ter uma organização, uma disciplina, o aluno ele se distrai muito fácil e aí acaba não sendo tendo o resultado onde ele deve ter, né? Então, como o professor deve agir, como ele deve estudar, como ele prepara uma aula para que ele consiga trazer aí a atenção do aluno para que ele consiga usar as tecnologias e possa estudar junto. Mas como que a gente faz isso desde a infância, né? Então hoje, a maioria dos pais tem um celular. Então as crianças pedem, deixa eu jogar. Então tem filhos que dominam o celular do pai e da mãe. A gente entende, só que tudo isso precisa de ter controle, disciplina, e isso tudo faz parte da educação. Não é da escola que a gente vai educar, mas a criança já começa a aprender. Então ela vai para a escola, ela sente falta daquilo, se ela tem demais em casa. Então como que a gente controla isso? Então precisa ter a educação já melhorada também em casa e preparada para que ele consiga se desvincular em alguns momentos dessa tecnologia. Então aí a gente tem alguns desafios para que a gente consiga pensar nas escolas, né, com a tecnologia. Primeiro, a gente sempre viu, né, muitas escolas que já tem os data show, né, o professor pode usar para dar aula, mas ele precisa ter uma reserva, ele precisa pedir, né, e ele não tem dele, a não ser que ele compre e ele mesmo use. Então aí ele acaba utilizando o data show para passar as aulas com mais modernização, porque se depender de luz e giz, fica cansativo. E as crianças não aceitam mais isso, gente. Eles não têm mais paciência, eles acham maçante, chato. Então, assim, a forma de se educar na escola pública é a pior hoje, porque não faz sentido com o mundo que nós estamos. Então, quer dizer, aí, se um professor pede para um aluno fazer uma pesquisa pelo celular, ele vai constranger outras crianças que não podem ter. Então, numa escola pública de periferia, onde algumas crianças não têm de jeito nenhum como ter vai sempre querer o do coleguinha, aí vai gerar aquela chateação, onde a criança não pode, mas ela, né, precisa, aí os pais acabam se sentindo mal, acabam fazendo o que não pode para ter um equipamento desse. Nós sabemos que hoje o número de smartphone, né, no país é maior que o número da população. Olha isso. Então a gente sabe que todo mundo tem um smartphone, mas não dá pra gente falar que uma criança vai levar um smartphone para a sala, né, com 7 anos, já na primeira série. Como que ela vai estudar? Na primeira, na segunda, né? Agora. Então, como que ela vai usá-lo? Não tem controle, não tem como você saber o que ela tá mexendo. O professor não tem como controlar um a um.
mais uma hora, qual é o meu sonho? E aí eu falo para vocês, eu não sei se isso é uma utopia, mas eu acredito que um dia a gente chega lá. As escolas tinham notebooks, principalmente aqui em Guarulhos mesmo. As escolas, os professores tinham notebook deles. Eu acho que, não sei se foi renovado, na época que eu estava na educação, na secretaria, eu sei que tinha um contrato onde os professores tinham os notebooks e eu acho que foi mudado de empresa e tal, porque todos eles acabavam usando, porque não tem como. Não dá para um computador de mesa na escola, ou dois que tenha, para suprir com professores, para todos os professores usarem. Então ele tendo dele, ele consegue fazer muitas atividades, agilizar a pesquisa, tudo. Então, como está hoje, a gente ainda pensa, poxa, mas só os professores têm. Ah, tá. O meu sonho, né, quando começou, eu em 95, quando eu conheci o computador, conheci a internet, tudo, eu falava, poxa, né, vai ter para cada aluno. Mas hoje a gente já tem tablet, já tem o smartphone, que já faz tudo. Mas como que a gente pode fazer para que isso chegue a todos os alunos? Então, a ideia é que no futuro a gente tenha parcerias para todas as escolas com empresas que vendam isso, porque isso é praticamente hoje descartável, em um ano já se saturou essas tecnologias. É muito triste, tá? Eu não concordo com isso, porque pela sustentabilidade eu não vejo viabilidade nenhuma de se manter esses equipamentos, né, aqui na natureza, né, esgotando e poluindo toda a nossos sistemas, né, de lixo, de tudo que não dá conta, e não se tem um trabalho de reciclagem muito bom no Brasil. Então a gente tem uma situação que a gente precisa pensar a longo prazo, como a gente vai modernizar as escolas para que a gente tenha uma escola pública realmente que dê vontade de estudar, né? Porque a maioria dos alunos já não tem vontade de ir para a escola. Ele quer ficar em casa, porque em casa ele tem computador, ele tem o jogo, né, o videogame, ele tem outras coisas, ele tem televisão, ele tem YouTube, ele tem tudo. E lá ele pesquisa em casa. Pra que ele vai para a escola, né? Então, tem muita gente que fala, por isso que eu defendo a escola à distância, já desde o ensino fundamental. Gente, também não tem como. Não tem como você ensinar uma criança, né, ter uma disciplina e os pais não ficam em casa. A gente precisa da escola, do local. Não tem jeito. Então, são coisas que a gente vai ter que repensar. Como a tecnologia mexeu com todo mundo, né? E como que a gente vai se adaptar? Então são tantos desafios pela frente que se a gente ficar aqui falando, a gente vai demorar e eu vou ficar aqui uma hora falando e não é esse o meu intuito, tá bom? Por isso que a gente tem aí a ideia de ficar no máximo 20 minutos, eu não sei nem quanto já deu, deixa eu ver, já deu praticamente 20 minutos. Então uma coisa que eu fiz, e eu vou falar pra vocês, eu fiz uma redação em 96 no Mackenzie, e ele perguntava o título da redação. Ainda nós teremos no futuro livros em papel? E eu falava assim, olha, nós teremos livros. Não importa se no papel ou no computador, de outra forma, porque a gente não tinha no celular. Mas eu falava que não, nós teríamos de qualquer forma. O livro sempre vai ser importante. Seja no papel, eu amo livro, eu tenho aqui uma estante gigante, uma estante não, um armário só de livros, que eu não consigo me desfazer, por mais que eu fale, ai, mas eu mexo, não mexo muito, mas quando eu preciso, é aqui que eu venho pesquisar, não só na internet, porque vai ter coisas que a gente tem a profundidade nos livros, então é muito mais gostoso você ler, por exemplo, um livro de uma história que depois vira filme, que não tem graça nenhuma no filme. Porque o livro faz você imaginar, faz você viajar dentro do livro com os detalhes que geralmente os grandes escritores sabem fazer e nos prendem, né? Já o filme, ele é rápido, máximo 2 horas, tem que ser direto, tem que atender o objetivo do tema. Então, gente, nós temos um desafio muito grande com a educação pública. Não tenho a solução, porque tudo isso vai de verba, né? Mas eu ponho aqui para vocês, pensem. Nós precisamos melhorar a nossa educação pública na parte da tecnologia. E faz anos e anos que eu estou ouvindo falar que vai melhorar e nós estamos ainda engatinhando. Então fica aí a reflexão para professores, para colegas, para pessoal da tecnologia,
para a gente levar esse debate mais adiante. Um beijo, gente. Boa noite. Gratidão.